Olá, estamos iniciando hoje a série Literatura para a Vida e nessa série eu pretendo trazer reflexões sobre a contribuição da literatura para pensarmos a nossa própria existência, pensarmos as nossas experiências de viver. E esse tema, claro, que me remete para minhas experiências pessoais com a literatura. Então, é claro que eu trarei aqui os meus textos preferidos, os fragmentos de textos que mais me trouxeram reflexões e me marcaram. Vocês sabem que, sendo eu uma psicóloga, a minha visão sobre a experiência de viver é uma visão marcada pela experiência do significado. A minha abordagem em psicologia é a abordagem fenomenológico-existencial, e nessa abordagem nós entendemos que boa parte do sofrimento humano advém de maneiras restritas e reduzidas de enxergar o mundo, perspectivas reduzidas de mundo. E nessas perspectivas reduzidas, muitas vezes a experiência de sofrimento ganha um destaque muito grande e temos dificuldade de ampliar o campo perceptivo para ir além da experiência de sofrimento. Pois então, eu compreendo que a literatura seria um dos meios em que eu, pelo menos na minha vida pessoal, tenho encontrado para ampliar esse campo perceptivo, ou seja, para entender o mundo de maneiras diferentes, como eu tenho entendido até agora, e isso pode produzir uma libertação nesses modos, talvez viciados, de estar no mundo, de fazer a leitura das coisas, de fazer a compreensão sobre as experiências de viver. Pois no episódio de hoje eu trago a seguinte pergunta: quais valores têm pautado a minha experiência de viver a ponto de conferir validade à vida? A minha vida, ela é válida a partir de quais valores? A partir de quais experiências? Eu diria que eu me fiz essa pergunta quando eu li esse livro aqui, O Idiota, de Dostoiévski. Agora eu nem me lembro há quantos anos atrás, 20 anos atrás talvez. E em alguns momentos eu retomo a leitura e revejo algumas das minhas experiências. E relendo recentemente, eu me deparei com a experiência de um autor, de um personagem apresentado nesse livro, que é o personagem do Hippolyte. Bom, mas para quem não leu O Idiota de Dostoiévski, esse livro foi publicado em 1869 e conta a história do príncipe Mishkin. Ele é o protagonista da história. O príncipe Mishkin é uma pessoa que a gente entende como... Eu acho que eu nunca encontrei uma pessoa dessa na minha frente na vida, de tão idealizado que ele é, de tão espiritual que ele é, de tão inocente frente ao mal da experiência de viver. Esse é o personagem, o idiota, mas não é sobre ele que eu vou falar. Eu vou falar sobre um personagem coadjuvante, que em algum momento trava relações com o príncipe Mishkin, e esse personagem é o Hippolyte, é um rapazinho de 17, completando 18 anos, e esse jovem, aos 17 anos, ele é diagnosticado com tuberculose, e pensem, né, 1869, então a história é ambientada 1860, 61, 62, num tempo em que não havia cura para a tuberculose. Então, o diagnóstico de tuberculose era uma sentença de morte. E esse personagem, Hippolyte, é um jovem intelectual, ou seja, um jovem muito estudioso que tem acesso a muitas leituras, ao conhecimento filosófico, à literatura de seu tempo, e ele traça muitas reflexões sobre a vida. E ele é apresentado, a narrativa o apresenta como um jovem muito contraditório, que tem ideias muito contraditórias
como todos nós, né? Como eu, como todos nós. E essas experiências contraditórias me fazem refletir sobre o desejo de viver e o desejo de não viver ou de morrer, né? O Hippolyte, ele é um jovem que em algum momento apresenta uma grande insatisfação com a vida, um grande pessimismo em relação à vida. Em alguns momentos ele considera que viver é um sofrimento que não vale a pena. As experiências de viver, a experiência de se deparar com uma Rússia com tanta pobreza e tanto sofrimento de seus compatriotas, fazem-no pensar que a vida é uma experiência que não tem sentido. Inclusive, os críticos do livro, O Idiota, dizem que Hippolyte é um nihilista, é um jovem que pensa que nada faz sentido. Então, não se busca nada e quanto mais se busca, mais nada se encontra. Contudo, esse jovem também, em alguns momentos, e por ter sido confrontado com o diagnóstico da tuberculose, ele apresenta um grande sofrimento por entender que ele vai perder a vida, que a vida não lhe será dada, né? Não lhe serão dados mais alguns anos de vida. Muitas vezes ele repete: tenho apenas 1 mês de vida, tenho apenas 3 meses de vida, tenho apenas talvez 1 semana de vida, 2 ou 3, na melhor das hipóteses. Muitas vezes ele repete essas falas, né? Então ele tem uma experiência contraditória em relação à vida. Em um momento do romance, ele até diz assim: sabe, se não me acometesse essa tuberculose, eu daria um tiro na cabeça. Então, em algum momento, ele tem a compreensão de que a vida não vale a pena. Mas quando ele recebe esse diagnóstico, que infelizmente é uma sentença de morte, ele reposiciona o seu desejo frente à vida. E em alguns momentos de sua narrativa, ele dá a entender: tudo que ele queria era viver. Tudo que ele queria era saúde para ter muitos e muitos anos de vida. E aí eu vou ler o fragmento em que, esse é um pequeno fragmento de uma carta que ele escreve. Ele escreve uma carta que é mais ou menos como um testamento e ele intitula essa carta como A Explicação. E nessa carta ele diz assim, né, o pequeno fragmento, abre aspas: ó, agora já não me importo mais, não me resta tempo nem mesmo para me irritar. Mas então, repito, naquele tempo, eu me crispava no meu travesseiro, mordia com raiva a orla da minha coxa. E que devaneios, que sonhos, que projetos, que vontade que me vinha de me ver solto na rua, apenas com os meus 18 anos, sem roupa, sem teto, completamente abandonado e só, sem trabalho, sem quarto, sem uma côdea de pão, sem um conhecido único, sem parentes de qualquer espécie, largado em uma grande cidade, sentindo fome, desdenhado, quanto mais, melhor, mas com saúde. Diz o ditado que sábio é quem aprende com os erros dos outros, ou quem aprende com as experiências dos outros, porque eu mesma nunca recebi uma sentença de morte. Eu nunca passei por uma experiência que me fizesse pensar: terei pouco tempo de vida. Uma experiência real e concreta. Nunca passei por isso. Mas lendo a experiência do Hippolyte, eu penso: e para mim? E para mim, o que sustenta o meu valor de estar viva? E o Hippolyte, ele vai dizendo sobre as coisas que ele abriria mão, se ele pudesse ter o valor maior para ele, que é a vida. É o valor que ele não tem.
e ele diz que ele gostaria de estar solto na rua apenas com a vida, apenas com os seus 18 anos, no meu caso, com os meus 55 anos, sem roupa, sem teto. E aí vamos retirando os valores, né? O que me faz refletir aqui é que a nossa vida, ela é soterrada por alguns valores. Quais valores que muitas vezes soterram a nossa vida? Quais valores que muitas vezes se sobrepõem ao valor maior que é a experiência de estar vivo? E aí ele diz, sem roupa. Então pronto, tirou esse valor, né? A maneira de se vestir, a maneira de mostrar aos outros, talvez a sua distinção por meio da vestimenta, né? Dessa aparência que se mostra ao outro. Sem teto, essa proteção que nós temos da nossa casa, do nosso teto, pois o Hippolyte pensa, esse é um valor, e eu penso, é importante ter uma casa, né? Ter proteção, é importante. Mas olha só, a partir da experiência do Hippolyte, esse não é o valor maior, e aí ele abre mão das roupas, do teto. Completamente abandonado e só. E aí as pessoas que nos cercam são valores, nossa, são valores muito importantes. As pessoas que nos cercam, as pessoas que amamos e de quem nós esperamos receber amor. Será que é possível pensar numa vida que se sustente por si mesma, ainda que não haja essas pessoas? Sem trabalho, mais uma vez estamos falando de sustento, de proteção. Sem quarto, mais uma vez, estamos falando de proteção. Sem uma côdea de pão, estamos falando agora do fundamental para a subsistência, pois o Hippolyte pensa, não, o pão ainda não é o valor maior para a minha vida, eu poderia abrir mão desse valor. Largado em uma grande cidade, sentindo fome, desdenhado, ou seja, uma pessoa que não é distinguida ou que não é identificada como alguém em relação ao mundo social, em relação ao outro. E aí ele conclui, mas com saúde. E aí ele conclui, com vida, com anos de vida, com possibilidade de vida. E aí a reflexão que eu trago para minha vida e quero compartilhar com você é o que é possível refletirmos sobre valores que estão sobrecarregando a nossa experiência de viver e inclusive estão soterrando e sufocando a nossa experiência de vida. Serão as roupas, a distinção social, o teto, a aparência que se mostra ao outro, a proteção imediata e diária que já temos e que por isso talvez nem valorizemos, a apreciação dos amigos, das pessoas em geral, sermos vistos como alguém de valor perante os outros, serão esses os valores que sustentam a vida? E se nós tirarmos todos esses valores? Foi essa reflexão que Hippolyte me trouxe. E se retirarmos todos esses valores? Qual o valor da vida propriamente, da vida em si mesma? Pois esse pequeno fragmento do Dostoiévski me faz refletir sobre isso. Será que eu tenho identificado algum valor menor como o valor que confere significado à vida? Será que eu tenho direcionado para algum ponto menos importante o valor de estar, o valor da minha própria vida? Será que a minha vida tem valor única e exclusivamente relacionado ao valor que os outros atribuem a mim?
Ou será que eu posso dizer como Hippolyte, simplesmente a vida? É isso que é grandioso. É isso que eu posso redimensionar para nortear os passos a seguir. Os passos que eu tenho a seguir serão norteados pelo valor da vida. Ou talvez serão norteados pelo valor da comida, as coisas que eu consumo. Ou será que o meu valor terá o seu norte a partir do valor que os outros atribuem a mim, da apreciação que os outros me dão, dos elogios e do reconhecimento? Claro que reconhecimento é super importante, mas será que o valor da minha vida está no reconhecimento? E Hippolyte joga fora tudo isso e ele fica só com a vida. É esse ponto que eu queria chegar. E é esse ponto que eu reflito sobre mim mesma. Será que eu posso conceber a vida como algo de valor simplesmente pela vida? Será que eu posso descartar ou não tomar como pressuposto fundamental esses outros elementos que se agregam à minha experiência de viver? Pois então eu concluo essa minha reflexão não com respostas, mas sustentando a pergunta. E eu sustento essa pergunta para mim mesma. E aí eu sustento essa pergunta para você também. O que confere valor à vida? Né? Qual é o valor que faz com que eu sinta que estar vivo é algo gratificante? Como eu redimensiono esse meu olhar para a vida. E aí, né, como consequência, como eu abro mão de outras coisas. Como eu abro mão? Será que eu posso abrir mão do elogio do outro? Será que eu posso abrir mão do reconhecimento do outro? Embora eu tenha dito, o reconhecimento do outro é legal, mas ele é fundamental? Será que eu posso abrir mão disso? Será que eu posso construir uma estima de mim mesma, independentemente de que esse outro tenha estima por mim? Será que eu posso construir uma compreensão de valor da minha própria vida, ainda que eu não tenha esses elementos que me distinguem, que mostram a minha diferença ou talvez até a minha superioridade em relação ao outro? Será que eu posso abrir mão de tudo isso? E fica a pergunta, né? Fica a pergunta para mim e para você. Qual o valor que sustenta a minha vida? E eu quero ir em busca desse valor. Sinceramente, eu quero ir em busca desse valor. O que sustenta a minha vida e o que me faz sentir a vida como algo que vale a pena ser vivido. E com Hippolyte, eu tenho alguns anos de vida pela frente. Talvez uns 20, 30 anos de vida pela frente, espero que sim. Espero que eu tenha esses anos de vida. E o que sustenta esses anos de vida, né? Quais as minhas decisões, como eu vou usufruir da minha liberdade de estar viva frente a essa perda dos demais valores, né? Como eu vou sustentar a minha responsabilidade em relação à vida, em relação às minhas decisões, frente a essas perdas, né? Mais uma vez, perdas do quê? Perdas desse teto, dessa roupa, dessa apreciação dos outros, dessa segurança alimentar. Ainda que não haja nada disso, eu ainda sustento o valor da vida. Pois eu diria que essa é a minha decisão. Eu diria que esse é um desejo norteador da minha vida e esse desejo nasceu a partir da minha experiência de literatura. Olha só que coisa boa, né? Podemos ter acesso à experiência do outro, ao erro do outro, ao sofrimento do outro, para redirecionarmos
as nossas decisões, as nossas perspectivas e ampliarmos esse campo de enxergar o mundo, de enxergar a vida, enfim. Espero que essa reflexão contribua para você também, como contribuiu para mim. Até a próxima leitura.